Bota a revisão nisso. Pessoal, primeira coisa que eu gosto de desmontar já no começo de ótica. Larga a onda do mar, aquela do surfista. Esquece aquela porcaria que lá não é onda. Aquilo não é onda, meu querido. Não na física, tá? Então, ó, se tu quiser usar o mar como exemplo de onda, vamos para o alto mar. Vamos desligar completamente o vento. E vamos jogar, sei lá, na outra sala eu joguei um elefante, mas estou pensando, vou jogar uma lufa, pronto, no meio do oceano. Uma pedra amarrada no pé, por favor. Na hora que o Maluf, coitado, vai se afogar aqui, ó, tadinho. Aí o que aconteceu? Ondas foram geradas, tudo bem? Essas ondas são ondas perfeitas, tá vendo? Não tem uma crista de água jorrando aqui pra cima. Porque a primeira coisa que tem que saber sobre onda é que onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia, nem uma gota de matéria. Onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando o que mesmo? Apenas energia. Cara, quantas questões de vestibular eu já vi cobrando apenas esse detalhe do sujeito. Porque pensa, cara, falou em onda, eu duvido a criança que não pense na onda do mar. E a onda do mar, além de carregar o surfista, que é matéria, carrega água. A água é arrastada. Isso não é onda na física. Não é que não seja um fenômeno importante, tá, gente? É um fenômeno importante. Só que estudá-lo é muito mais complexo. Obrigado, querido. Mas estudá-lo é muito mais complexo e exigiria uma matemática que nós não temos aqui no ensino médio. Então, ondas de matéria a gente começa a trabalhar realmente na faculdade. Galerinha, tens que saber o nome desse cara, o nome desse, aquele sujeito ali. Tens que conhecer o nome dessa distância daqui até aqui. E para finalizar essa distância daqui até aqui, só alguns elementos. Parabéns, garoto. É o Yzinho manco, né? O lambda. É isso aí. Essa aqui, ó, é chamada de frente de onda. Nada mais justo, né? Porque é justamente o ponto que separa a região não perturbada da região perturbada. Frente de onda. Aqui a parte de cima tu pode lembrar da do surfista. É a crista. Só nesse momento eu deixo tu lembrar da do surfista. Essa aqui eu gosto de desenhar as avezinhas, a nuvenzinha, o solzinho, o riozinho, para tu ver que é um vale, certo? Tem um morrinho ali, né? E aí tem o vale do riozinho aqui, beleza? Então, ó, vale. É só porque eu já dei aula de educação artística na época. Juro, cara, palavra de honra. Coitado das crianças, né? É porque era desenho geométrico e mudou o sistema de ensino e aí virou artes de verdade. Tive que estudar e tudo mais. Eu tô em aula, amor querido. Depois tu me liga, valeu? Me perdoe. Agora vai pro silencioso. Direto? Valeu. Ô, galerinha, o negócio é o seguinte. Esse tamanho aqui, ó, é um tamanho que intuitivamente tu já sabe o que ele representa. Amplitude. Eu tenho certeza que por mais leigo que a pessoa seja sobre ondas, se ela tá no mar e vê uma ondinha de 30 centímetros para cima dela, ela pula, ela fica feliz, ela se joga na onda. Se vem uma onda de 1 metro de altura para cima dela, ela mergulha por debaixo da onda, olha para a areia para ver se ela está perto, vê se a mãe dela está ali, tudo bem. Agora, se vem uma onda de 10 metros de altura, exatamente, ela no máximo vai sinal da cruz, diz tchau, Ah, olha que legal, boa pergunta, ó. Se eu falei amplitude, quer dizer que é de onde o mar está estabilizado, então não é da crista. Então, cara, uma onda de 10 metros, se o cara olha ela do lugar errado, ela parece ter 20. É mais assustador. Por isso, quem já pegou alto mar, uma embarcação pequena, se o cara não está acostumado, meu querido, olha, prepara a fralda. Eu lembro de uma vez eu olhar no horizonte e em vez de ver liso, eu ver crespo. E eu falava, cara, bicho, não vai pra lá, né? Ele falou, não, é tranquilo. E eu, cara, assim, olha, eu tremia mais que vara verde, até tu entender o que está acontecendo lá, e tu vê que não vai desmontar o barco, que as ondas não vão engolir. É bem bizarro. Galerinha, olha só. Amplitude é a mesma, tá? Tanto no vale quanto na crista. E ela está relacionada à quantidade de energia que a onda carrega. Essa minha descrição deixa claro isso, né? Nós
Mesmo sem saber que a amplitude media energia, já sabíamos que a amplitude tem a ver com o estrago que a onda vai fazer. Então são elementos importantes. Agora, desses elementos, o mais importante ainda é esse. Isso, a letra grega é lambda, mas o nome técnico dele é comprimento de onda. Esse aqui a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma. Comprimento de onda. Oi. Olha que interessante. A colega já percebeu que se eu quiser representar a superfície da onda matematicamente, eu teria que usar uma senoide ou uma cossenoide. Parabéns, ótima observação. Ô galerinha, observe vocês que eu poderia ter medido o comprimento de onda entre dois vales, ou até, por exemplo, daqui até aqui, né? Tu concorda que esses pontos são pontos correspondentes da onda? Né? Que vai ocorrer uma repetição naquela região. Então é importante perceber que o comprimento de onda nem sempre é medido entre duas cristas consecutivas. Aliás, daqui até aqui tem quantos lambda? Parabéns, lambda sobre 2. E se fosse assim? Lambda sobre 4. Isso vai te ajudar futuramente em outros estudos de ondulatória. Legal. Em MCU, tu lembra do MCU, né? Movimento circular, porque é em círculo. O que significa uniforme? O que é constante? A velocidade. Ai, que rolo, hein? A aceleração é nula e a velocidade constante. Ai, que rolo, hein, meu Deus. Ó, fica tranquilo, meu querido, vamos resolver tudo isso. Bolinha, barbantezinho, vamos rodopiar. Certo? Aí eu vou fazer essa trajetória circular. Tudo bem pra vocês? Por onde é que aponta a força atuando na bolinha? Pra fora. Pra fora, assim? Não, pra frente. Assim? É, não, no horizonte. Essa é a força? Não. Não? É. Ó, galerinha, olha só. Vamos fazer uma revisão bem do âmago. Bem do âmago. Existem dois tipos de força nessa vida. As de campo e as de contato. As de campo é gravitacional, magnética e elétrica. Certo? Depois vai estudar outras de campo, nuclear forte e fraca, mas não tem nada a ver com o ensino médio. E de contato são todas as outras que encostam. Certo? Se nós desprezarmos a atração da gravidade, que seria o peso, que seria aqui, né? Vamos ignorar a atração gravitacional. Estamos rodando o negócio no meio do espaço sideral, então não tem peso. Não tem ímã, não tem carga isso aqui. Então não tem força de campo nenhuma. Só tem força de contato. Então qual é o objeto que entra em contato com a bolinha que faz força nela? O barbante. É o barbante. Se o barbante está esticado assim, barbante pode empurrar? Barbante só puxa. Então é claro que a única maldita força que atua no objeto é aquela, nenhuma outra. E tu vê, se tu lembrasse desse detalhe, que as forças não surgem do além, tu iria nesse detalhe, pô. Ou tem uma carga, ou tem uma gravidade puxando, ou então tem que ter um objeto encostando para poder fazer força. Tá lá o objeto, tá lá a força. E tu lembra da física, meu amor? Essa é a lei, assim como V igual a R vezes I, lembra? Que vai começar a nos perturbar já na próxima aula, que é a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Física, meu amor, é a fórmula sagrada da mecânica, da dinâmica. Força resultante igual a massa da aceleração, a segunda lei de Newton, não é? Galera, isso aqui é uma equação vetorial. Vetor. Para onde esse vetor aponta? Esse também aponta, então a aceleração também é ali. E já que isso é o centro, essa é chamada aceleração, e essa é a força centrípeta. Tu viu que legal, cara? Quando tu começa a entender bem a coisa, mesmo que tu não decore, tu vai pensando nas coisas e vai linkando uma coisa com a outra. Força não existe do além, vem junto com a cordinha puxa. Então a aceleração tem que ter sempre o mesmo sentido da força. Tudo bem pra vocês? O cara se chama MCU porque uniforme significa o módulo da velocidade constante. E é a velocidade que é tangente, lembra? Porque se eu corto o barbante, a bolinha passa reto, por inércia. Tudo bem pra vocês? Agora olha só, galerinha. Quando o barbante está aqui, olha lá o vetor velocidade. Ele tem o mesmo tamanho, mas eles apontam para direções. Então a velocidade está variando. Só o módulo que é constante. Tudo bem? Essa é a pegadinha clássica de MCU, hein? No vestibular da UFSC eles vão te falar, no MCU, afirme, 01, a velocidade é constante. Errado. O módulo é constante. Tudo bem? Essa é uma pegadinha que eu não quero que tu caia. Tá? Por isso que eu me permiti dar uma voltinha na minha matéria. Desculpa.
Não, cara, isso aqui olha, tem teses de doutorado sobre a força centrífuga, tá? Vou te explicar o que é. Pensa bem, cara, imagina que isso aqui na verdade, um tonel cheio de furinho, cheio de água. Concorda comigo? Quando eu for girar isso aqui, a sensação que tu vai estar tendo é que tem água espirrando assim, ó. Ou seja, as pessoas começaram a imaginar que tinha que ter uma força empurrando a água para fora, para ela poder sair na centrífuga da máquina, por exemplo, da mãe de lavar, né? A centrífuga começa a girar, a água escoa pelos furinhos, já viram? Máquina de lavar? Óbvio, né? Só que na verdade, cara, isso é uma ilusão. Se nós fôssemos analisar as gotículas de água, elas pelos furinhos, elas não passam assim pelo furinho, ela passa assim pelo furinho. Só que algumas batem na borda do furinho, entope o furinho e começa a jorrar água pelo furinho todo. Isso ilude quem está olhando o sistema. Então, o que seria essa força que alguns lugares apresentam, que seria chamada de força centrífuga? Essa força seria a força que a pessoa que está naquele objeto acelerado sentiria. Ela diria, amigo, tem alguém me empurrando para fora. Então imagina que eu estou numa gaiola e essa gaiola está girando. Eu vou estar jogado contra a gaiola, né? Eu vou estar olhando, caramba, tem uma força me empurrando para fora. Mas eu estou iludido. Na verdade, eu estou querendo passar reto, por inércia. E como a gaiola se põe na minha frente, eu acabo me espremendo contra a lateral da gaiola. Ou seja, a força centrífuga que tu citou, olhando daí, não existe. Só poderíamos usar ela se eu estivesse lá dentro daquele referencial girando, e aí eu teria que desenhar aquela força para explicar o que está acontecendo comigo. Ou seja, força centrífuga só existe num referencial acelerado. É algo, né, um pouco delicado. Lá na Federal a gente discutia bastante, a galera que ainda não tinha assimilado isso ainda direito, a gente discutia bastante com o professor. E deu pano para manga durante a aula, de pessoas formadas, né? Então assim, ó, importante é tu saber, não existe força centrífuga para referencial inercial. O que é referencial inercial? É com velocidade constante, parado ou MRU. Então, tu só pode dizer que existe força centrífuga em um referencial AC. Só isso. Tu lembrar desse detalhe, cara, já é bem importante. Bacana a tua colocação, garoto. Legal. Pessoal, olha só. Tu vê, cara, me desviei um pouquinho, mas vamos lá. Qual é o tempo que demora para completar uma volta? Como é que é o nome desse tempo? Período. É o tempo que demora para completar uma volta. E quantas voltas dá em um segundo? Aí sim chama-se essas mesmas coisas que nós usávamos em MCU. 2, meu querido, é aula faixa, eu não vou. Yeah! Aguenta, querido. Então olha só, como eu estava dizendo, a aula é minha, eu posso atrasar. Sou eu que dou aula depois, eu posso atrasar. Aleluia, irmão. Eu adoro aula faixa, cara. Eu amo aula faixa. Então, olha só. Como é o nome do tempo que demora para dar uma volta? Período. E o número de voltas que dá em uma unidade de tempo? Essas mesmas ideias usadas em MCU vão ser usadas em ondas. Por quê? Porque onda é repetitiva. Tudo que se repete nessa vida tem período e tem... Tudo que se repete nessa vida tem frequência e tem qualquer coisa que se repete. Tudo. O gotejar de uma pia, o girar de uma roda. Já vou escrever o que é frequência. Tudo que se repete nessa vida tem período e tem frequência. E a partir da aula de hoje, tem que ficar habilitado a calcular esse período e essa frequência. Por isso que eu tenho que escrever aqui o que é um e o que é outro. Período, que nós vamos usar a letra grega. A letra grega não, a letra maiúscula, tesão. Período nada mais é que o tempo para completar, exatamente, completar. Antes era uma volta, né? Agora vai ser uma os. E se fosse o gotejar de uma pia, seria uma repetição, não é isso? E pode ser qualquer coisa que se repita. Então, o tempo para completar uma coisa. Qualquer coisa, meu querido, mas qualquer coisa mesmo. Então o que vai ser a frequência? Que eu vou usar a letra F. É o número de repetições da coisa em uma unidade. Isso. É o número de coisas. Depois eu vou trocar o coisas, tá? Não fica bravo. É o número de coisas em uma unidade de tempo.
vou te confessar, lá no meu segundo ano do ensino médio, o meu professor, quando ele me explicou isso, ele falou o seguinte, ó. Cara, se tu quiser calcular o período, tu pega o tempo e divide pelo número de coisas, ou seja, nesse caso, oscilações ou repetições. Otávio, tu quer calcular a frequência, meu querido? Tu pega o número de oscilações e tu divide pelo tempo. Eu até perguntei para ele, mas por que, professor? Depois eu acabei me convencendo de que estava acontecendo ali. Mas o mais me espantou é que na prova ele disponibilizou essas fórmulas. Pô, será que ele não está querendo que as crianças pensem? É isso? Ele quer que a criança pegue uma fórmula, bote o número e faça uma divisão? Isso não é física. Isso é lixo. Lixo e lixo. Porque se tu sabe regra de 3 e tu entendeu o que significa o período, o que significa frequência, tu faz uma regra de 3 na hora e pronto. É isso que eu quero que tu consiga fazer. Que tu não fique dependente de fórmula, de decoreba. Por exemplo, uma onda executa 30 oscilações em 6 segundos. Calcule o período. Se eu dividir por 6, Eu vou te ajudar de novo. É uma regra de 3. A questão fala, uma onda executa 30 oscilações em 6 segundos. Eu te pergunto, calcule o período. Em 1 segundo vai ser a frequência. Em 1 segundo tu vai determinar quantas oscilações é a frequência, mas pelo menos ó, já mostramos como é que você termina a frequência. É só saber o que é frequência. como é que eu vou saber que o tempo ali vai ser um segundo? Por isso, ó, é o número de oscilações em uma unidade de tempo. Poderia ser 1 hora, poderia ser 1 ano, 1 semana, mas tem que ser uma. Não, mas como é que eu sei que o período é um segundo? Não podia ser meio segundo. Não, mas é uma unidade de tempo, vem da... Mas assim, ó, eu tive essa mesma dificuldade, te juro, cara. Tu vê, olha só, o cara às vezes olha o Otávio é inteligente, é mentira. Amigo, eu demorei 2 semanas para entender o que significava uma unidade de tempo. Eu tinha até vergonha. Eu falei, professor, eu vou te confessar, eu levantava a mão, né, já envergonhado. Professor, eu vou te confessar que uma unidade de tempo é uma coisa que não digiro bem. E ele ficou bravo. Ele falou, Otávio, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora. E eu te confesso que eu fui para casa assim, uma unidade de tempo? Tu vê, cara, isso me atrapalhou, palavra de honra. Fica tranquilo, uma hora tu vai olhar para trás e vai pensar, mas por que eu fiquei confuso? Porque era uma. Vamos fazer o seguinte, ó, para a gente não se confundir qual é a unidade, que uma é esse, se é 1 ano, 1 século, 1 semana, no sistema internacional qual é a unidade? Então vai ser em 1 segundo. Então para não te confundir no início, escreve assim, ó, em 1 segundo. Aí depois tu vai perceber que nem sempre é 1 segundo que ele quer contar a cada minuto do carro. O engenheiro não gosta de medir a rotação do motor em rotações por segundo. Ele gosta de em RPM, rotações por... Mas é um motivo histórico. Por isso que no contagiro do carro está lá, RPM. Rotações por... Rotações a cada frequência. Tá beleza? Fica tranquilo. Mas eu tinha pedido o período. Como é que é período? É quanto tempo embaixo de tempo demora para sempre uma, período e frequência. Ou é um aqui, aí tu calcula o período. Ou é um ali, e aí tu calcula a frequência. É pedir muito? Eu te dou uma relação entre oscilações e tempo. Tu bota 1 no tempo, tu acha o F, a frequência. Tu bota 1 no número de oscilações, tu acha o tempo. Só isso, uma regra de 3. Se tu te desesperar antes da prova, que vai ter essa continha na próxima prova, aí tu vem com essa fórmula decorada, que eu acho lamentável. Eu preferia que tu fizesse através da regra de 3. Só para finalizar, aí eu fico feliz. Só para finalizar. Ó, para eu poder terminar no mesmo ponto que eu terminei na outra sala. O que é isso aqui mesmo? A frente da onda. Muito obrigado, frente de onda. E esse tamanho aqui é o quê? Nome técnico, comprimento de onda. Obrigado, querido. Essa onda, ela está oscilando à medida que ela avança, tudo bem? Crista vira vale, vale vira crista. Cada oscilação demora um período. Concorda comigo? Pode ser 2 segundos esse período, né? Pode ser meio segundo o período, bem rapidão. Mas o mais interessante é que após completar uma oscilação, essa onda acaba avançando aquele tamanho, o próprio comprimento
Esse vale, essa crista vai virar vale, esse vale vai virar crista, concorda comigo? E vai ter uma oscilação inteira para frente. Quer dizer que a onda avançou lambda metros em quanto tempo? Um período. Tudo bem para vocês? Sabendo disso, eu posso montar a única equação que eu quero te mostrar na aula de hoje, a equação de verdade. Porque aquelas outras continhas bobas ali, era uma regra de 3 resolvida para ti. Não tem necessidade. Nosso querido Galileu nos brindou com a ideia de velocidade média, distância sobre tempo. Que distância que essa onda avançou? O comprimento de onda, o lambda. Daqui até aqui ela avançou, que é o lambda. Quanto tempo ela demorou? Um período. Só que olha bem para a fórmula entre aspas, do período e da frequência que eu te mostrei. Um não é justamente o inverso do outro. É exatamente essa fórmula tu ganha no formulário do vestibular. Ó. F é igual a 1 sobre tesão. Frequência é o inverso do período. Ou seja, dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Por isso que a equação fundamental das ondas fica assim. Veja o que uma lambida faz. É assim que eu chamo. Veja o que uma lambida faz. Nunca ninguém esquece. Veja o que uma lambida faz. Essa é a fórmula fundamental das ondas. Falou em onda? Veja o que uma lambida faz. Vai precisar. O que quer ver? Velocidade. Veja. Comprimento de onda. Frequência. Sabe por que eu criei essa fórmula, essa maneira de falar? Porque alguns colegas meus falam assim para os alunos dele, ó. Vamos lamber feridas. Pois é, não, senhor, numa emergência a saliva até cicatrizante, né? Mas antisséptico eu acho que é mais legal. Um outro colega meu fala assim, ó, vamos lamber facas. Quer cortar a língua? Não entendi, né? Aí eu prefiro, veja que uma lambida faz, acho bem mais legal. Certo? Mas tu que escolhe a piadinha, beleza? Eu te falo essas piadinhas, embora eu não goste de decoreba, tu sabe disso, eu prefiro raciocínio. Porque, cara, é evidente que mesmo alunos bons, às vezes por lembrar de uma babaquice, vai lá e mata uma questãozinha. Até na Física 3, cara, tinha uma questão da minha última prova que eu podia matar por uma decoreba idiota. A fórmula do Habib me vê um quibe. Te juro, cara. Ó, Habib me vê um quibe. É para calcular o raio de uma massa com uma certa velocidade e uma certa carga imersa num campo magnético. E na UFSC, cara, várias vezes o aluno sai da prova, professor, o Habib me viu que matei uma questão. É claro que o mais legal é o cara saber a força centrípeta, a força eletromagnética e fazer a fórmula na hora. Na prova eu fiz isso, é óbvio, né? Mas o cara às vezes esquece como é que é, saca o Habib me vê um quibe e detona a questão. Essa eu aprendi com o Zeca, um professor amigo que já trabalhou aqui muitos anos.